Então nós estamos vendo as 7 igrejas do Apocalipse. Lembrando que, mais do que olhar igrejas locais, nós estamos vendo a visão de Cristo Jesus sobre sua igreja. Lá no texto do capítulo 1, do verso 1 do capítulo 2, Jesus falou que tem os 7 candelabros, as 7 estrelas em sua mão direita, ele anda entre os candelabros. A representação das 7 igrejas totalizam a igreja. São igrejas locais que representam a igreja de Cristo Jesus. Você vai ver muito claramente isso no Apocalipse, quando você lê os 7 Espíritos de Deus. Está falando de Deus, da sua grandeza, da sua amplitude. Um Jesus que não apenas manda cartas a igrejas, dando uma visão ao apóstolo João, mas um Jesus que conhece essa igreja. Um Jesus que conhece as obras, as aflições, onde vive, os desafios. Alguns desafios que nós vemos nas 7 igrejas são extremamente parecidos com o desafio da igreja de Jesus sempre. Foi lá na igreja primitiva, foi 1000 e poucos anos depois, 1500 anos depois, e é hoje. Então nós temos que tratar o texto, aquelas 7 igrejas, como realmente Jesus falando a nós hoje. Apesar daquelas igrejas estarem localizadas geograficamente, cada um num ponto, cada cidade tinha o seu desenvolvimento, a sua história. O Espírito de Deus queria produzir o caráter de Jesus Cristo em todas elas. Algumas viviam momentos mais suaves e tranquilos, socialmente dizendo, mas outras nem tanto. E hoje nós vamos ver, entre os versos de 8 a 11, 8, 9, 10 e 11, Jesus ainda falando a João, e agora dizendo: escreve a igreja de Esmirna. Muitos estudiosos gostam de fazer um paralelo com o nome da igreja de Esmirna, que transliterado, na tradução da própria época, seria a palavra mirra. E a mirra, ela tinha que ser espremida para você ter a sua fragrância. E muitos estudiosos, quando leem esse texto, olham para essa igreja pensando naquilo que Jesus Cristo estava preparando esta igreja, para ela passar e produzir o bom perfume de Cristo, apesar de tudo que ela ia passar. Verso de número 8, a palavra de Deus diz: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Até como uma chave hermenêutica, como uma chave de interpretação, meus queridos, percebam que a carta é endereçada a cada igreja, mas o final da carta, ele se repete dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque aquilo que valia para uma igreja também devia passar por um crivo no coração da igreja irmã. E todas elas terem a sensibilidade de ouvir o que o Espírito Santo estava provocando. Se aquelas igrejas tinham que ter essa sensibilidade, quanto mais nós hoje em dia. Porque ao olharmos para a igreja de Esmirna, nós vemos uma igreja marcada pela integridade do senhorio de Jesus Cristo. Das 7 igrejas, essa é uma das igrejas que se destaca pela firmeza espiritual em deixar Jesus ser o seu Senhor. É muito bonito a gente perceber na leitura a disposição que essa igreja tem de sofrer por Cristo como prova de autêntico amor. Semana passada nós vimos a igreja de Éfeso.
E Jesus teve que dizer: olha, eu me lembro das tuas obras, do seu trabalho árduo, da sua fé sincera, da sua ortodoxia, da sua pureza, porém falta amor. A igreja de Esmirna não. O amor dela é representado no sofrimento que essa igreja abraça por amor a Jesus Cristo. Essa igreja aqui vai só receber elogios do Senhor Jesus. É muito lindo a gente ver dos 4 versículos que Jesus não precisa exortar, puxar a orelha dessa igreja em nenhum sentido. E é interessante porque a igreja e a cidade de Esmirna, ela é uma das cidades mais prósperas da Ásia Menor. O apelido dela era, como eu coloquei no seu resumo. Todo mundo pegou um resuminho aí? Você está com o seu resumo? Guarda, porque algumas referências bíblicas eu nem vou ter tempo de entrar. Os irmãos depois acabam de ler em casa. Mas essa igreja, essa cidade, perdão, era uma cidade muito rica, muito próspera. Ela rivalizava com a metrópole que era Éfeso, o status de igreja modelo da Ásia Menor. Tanto, meus irmãos, que a cidade de Izmir, que é Esmirna, existe até hoje. Ontem eu estava com o missionário Eleandro esteve lá, vai nos mandar umas fotos que ele me mostrou no celular. É uma cidade que até hoje chama atenção pelas suas edificações, pela sua beleza. Existem algumas áreas que foram construídas e organizadas como cidade por ordem de Alexandre o Grande, ou seja, ela é uma cidade que na história sempre recebeu destaque naquela região do mundo. E a igreja que vai viver ali também é uma igreja modelo, é uma igreja de destaque, não pela sua beleza estética, mas deixe-me lhes contar uma coisa. Havia muito claramente nessa igreja um confronto, porque não se tem na história bíblica o relato de quando a igreja de Esmirna começou, quem foi o seu fundador, mas sempre se sabe que a igreja não perdeu o seu amor, porque 195 anos antes de Cristo, 195 antes do Senhor Jesus se revelar, Roma estava realmente tão imperiosa e comandando no mundo, que foi plantada na cidade de Esmirna um templo muito especial para uma divindade que não existia. Eles fizeram a chamada Dea Roma. Fizeram um templo como se a grande e bela cidade de Roma deveria ser adorada como uma divindade. Tal e Esmirna foi escolhida para ter um templo em homenagem a Roma. Ou seja, essa cidade, ela era muito leal ao governo e ao Império Romano. Os romanos usavam muito Esmirna como um exemplo do que eles poderiam ser no mundo inteiro. Era uma espécie de cidade modelo na sua idolatria e na sua relação com Roma. Havia muito patriotismo do cidadão esmirniano. E quando o cristianismo então chega, não respeitando os Césares, não respeitando os seus czares, não respeitando os seus imperadores, o cristianismo sempre foi mal visto na cidade de Esmirna. Tanto que em 25 depois de Cristo, ergueram um templo ao imperador Tibério, e aí a tensão com os cristãos se tornou ainda mais efetiva, porque já havia muitos cristãos convivendo naquela região, né? Jesus já havia ressuscitado, o evangelho se expandia, e aí os judeus que estavam lá ainda em Jerusalém, já tinham chegado notícias a respeito de Jesus. Esses judeus que saem de Jerusalém e moram na Ásia Menor, também começam a perseguir e a questionar a postura dos cristãos. Como eles estão fora de terra judia, os judeus começam a dizer para os romanos: olha, essa gente não presta, essa gente é antipatriota, essa gente não gosta de Roma, essa gente pensa com a cabeça dos seus inimigos, os cristãos vão trair Roma. Os judeus, em vez de tirarem um pouco o pé
Eles quiseram botar mais lenha na fogueira, e nós vamos falar disso literalmente. Por isso que a igreja de Esmirna é uma igreja marcada pelo sofrimento. Olha aí o que o Senhor Jesus diz. Conheço, o verso de número 9, as suas aflições. O texto grego, meus irmãos, destaca esse plural de uma maneira superlativa. Algumas versões mais antigas traz, conheço as suas muitas aflições. Não era uma igreja que vivia na flauta, suave, tranquila, não. Jesus Cristo mesmo diz, olha, eu conheço que os seus sofrimentos são muitos. Basicamente, o Senhor Jesus vai destacar 4 sofrimentos dessa igreja. A pobreza, verso de número 9, na primeira parte. A difamação. Alguns ali já estavam e continuariam sendo presos. E alguns ali morreriam claramente em nome do Senhor Jesus. A igreja era continuamente chocada e confrontada. Veja o que Jesus diz. Conheço, verso de número 9, a primeira parte. Conheço a sua pobreza. Conheço que és pobre. E não fala mais nada. Não, ele diz alguma coisa mais. Mas você é rico. Se a cidade de Esmirna é uma cidade portentosa, orgulhosa, rica, a igreja de Esmirna não vive dentro dessa realidade. Existe um confronto muito claro. Ou porque os irmãos que foram chamados por Deus ali eram irmãos de classe social financeira mais baixa, e escrevendo a igreja de Corinto, Paulo fala que poucos são os de nobres nascimento na igreja de Jesus. A história da igreja de Jesus é a história de gente pobre, financeiramente dizendo. Nunca foi um escândalo. Ou porque, olha como eu coloquei aí no seu resumo, o amor que esses irmãos tinham, não coloquei no resumo, o amor que a igreja de Esmirna tinha pelos desprivilegiados, fez com que os irmãos que tinham mais recursos, e isso tem fatos narrados, dessem muito dos seus recursos para aqueles que estavam vindo da perseguição lá de Jerusalém. Era uma igreja que resolveu se nivelar por baixo no seu dia a dia social. Agora, como eu disse que ela também era uma igreja perseguida, muitos irmãos tiveram dificuldades, assim como a igreja de Éfeso, de negociar, de comprar, de vender, como muitas coisas daquela cidade se relacionavam com a capital, com Roma, era muito comum que houvesse uma determinada corrupção nos lucros, e os irmãos da igreja de Esmirna preferiram abrir mão do que ter uma vida impura com lucro desonesto com Roma. Não é à toa que essa igreja é pobre, financeiramente dizendo. Conforme a perseguição aumenta, a história cristã diz que esses irmãos tiveram muitos dos seus bens confiscados. E quando a gente lê a carta aos Hebreus, se diz que vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Aquela igreja socialmente sofria mês após mês, ano após ano, financeiramente dizendo. Uma segunda aflição que o Jesus deixa muito claro é a difamação. Ele fala na segunda parte do verso 9, sei que és pobre, conheço a sua pobreza e conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus. Como eu já disse a vocês, os judeus foram levantando os rumores a respeito da seita dos nazarenos. O líder deles era um homem mau, por isso foi morto. O líder deles era um homem maldito, por isso morreu crucificado. E os judeus fizeram essas calúnias a respeito dos irmãos, exatamente para minar, exatamente para tirar o humor, a moral. Foi intencional e estratégica a forma que os judeus, desde os primeiros confrontos com a pessoa de Jesus,
Depois, passando pelos apóstolos, e aqui décadas depois, Jesus está dizendo que eles ainda continuam mentindo. Jesus diz de maneira muito clara que esses judeus se aliaram ao pai da mentira, ao mentiroso, porque Jesus diz aos que eles antes são da sinagoga de Satanás. Jesus está dizendo que a forma deles se relacionarem com Deus é acusando como Satanás acusa de maneira distorcida e mentirosa. Não é fácil você ser igreja vivendo com uma acusação. Nós, alguns anos atrás, na Igreja Batista em São Paulo, por causa do teto de uma outra igreja evangélica que caiu, nós não conseguíamos alugar nenhum outro espaço na capital especificamente, para a gente conseguir mudar a nossa igreja. Porque alguém diz que as igrejas não cuidam, não isso, não aquilo. A difamação, meus queridos, ela é corrosiva. A mentira, ela se prolifera, como diz o apóstolo Paulo, como um câncer. E essa igreja justa, boa, pobre, mas honesta, agora tem que viver com a difamação. E essa difamação levou muitos irmãos em Cristo ao aprisionamento. O próprio Jesus diz na primeira parte do verso 10, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão. Irmãos queridos, quando a gente lê esse texto, por isso que eu disse, né? É abismal. Porque nós temos uma liberdade tão grande, tão especial, tão gostosa no nosso ir e vir. Nós não temos desse lado do Ocidente, do lado da própria América Latina, a ideia do que é perder a nossa liberdade. E naquela época não era só perder a liberdade. Ontem eu estava vendo a reportagem, domingo, do aprisionamento do ex-prefeito do Rio de Janeiro, né, o Cabral. Ele tinha uma videoteca lá na cadeia. E demoraram para tirar a videoteca do cabeçudo. Preso, né? Uns caras que vai preso, mas fica no conforto tal. Não, irmãos, não é desse tipo de prisão que Jesus está dizendo para a igreja. Alguns irmãos vão perder a liberdade e vão ser tratados de forma desumana na sua condição carcerária. Além de tudo, alguém me chamou? Não. Além de tudo, é um encarceramento injusto. Se você vai preso por algo que você fez, e eu já conversei com alguns irmãos encarcerados, que entendem que a sua pena é justa, é uma coisa. Agora Jesus Cristo está dizendo para a igreja, alguns de vocês vão ser presos. Alguns de vocês vão continuar sendo presos. E Jesus, o senhor não vai me defender? Não, porque a sua prisão é injusta. Você está tão queimado no bairro, você está tão queimado na cidade, a difamação a seu respeito foi tão grande, que você se torna indefensável aos olhos humanos. Vai ser jogado num porão, não vai ser alimentado, não vai ter roupa, não vai ter banho, muitas vezes nem água. E você vai passar horas, dias, sem ver a luz do dia. Luz só da presença de Cristo Jesus. Você deu para começar a entender o que essa igreja passou, minha gente? Jesus não está dizendo que eles vão ter tempo de leveza. Jesus está dizendo de uma igreja que é fiel e por causa da sua fidelidade vai ser levada ao extremo, inclusive da morte. Jesus diz ainda, depois de vocês serem lançados na prisão, verso de número 10, vocês sofrerão perseguição durante 10 dias, seja fiel até a morte, porque alguns de vocês vão morrer, e eu lhes darei a coroa da vida. A exortação do Senhor Jesus é que esses irmãos deveriam se manter fiéis a ponto de estarem dispostos a morrer por Ele. O martírio era uma possibilidade real na igreja de Esmirna. Um filho saía de casa para louvar a Jesus, uma mãe saía de casa para louvar a Jesus, um pai saía para se encontrar com os irmãos, ter uma coinonia.
E podia ser que por mero capricho do imperador ele não voltava para casa. A sua família saberia não apenas do seu aprisionamento, como da sua morte. Eu estou falando aqui para vocês de um monte de coisa, e eu hoje à noite tomo a liberdade de dizer um pouco das fontes, né? Mas de onde que o Oswaldinho está tirando isso? De onde que o Oswaldinho está falando? Eu tenho aqui em minhas mãos um livro chamado Os Mártires do Coliseu, o sofrimento dos cristãos no grande anfiteatro romano, pelo A.J. O'Reilly. Está em português, editora CPAD. Tem um outro livro aqui, o Livro dos Mártires, de John Fox. Esse fala dos mártires mais modernos. Não, aquele fala mais do primeiro século. Isso está registrado, irmãos. Isso fez parte da nossa história, para a gente chegar nessa realidade que a gente tem hoje. Jesus não colocou o seu povo debaixo de uma proteção. Ele falou, vocês têm que estar dispostos, a fé, a maturidade de vocês, se preciso for, morrer por mim. Perder um filho, perder uma filha, perder um pai, perder um esposo, uma esposa. A morte era algo tão real, que a história diz que o bispo de Policarpo, o bispo chamado Policarpo, no dia 2 de fevereiro de 156 anos, 156 depois de Cristo, esse homem amava a cidade de Esmirna, trabalhava na cidade de Esmirna. Alguns chegam a dizer que ele foi ordenado bispo pelas mãos do apóstolo João. E Policarpo queria sofrer com a sua igreja, queria sofrer com os seus irmãos. E os irmãos um dia tiraram ele da cidade porque sabia-se da sua fidelidade a Cristo Jesus. Até que no dia 2 de fevereiro ele foi preso. E olha que interessante. Quando ele foi preso, e ele sabia que mais hora, menos hora ele ia ser preso, ele preparou água, ele estava fora da cidade, ele preparou água e comida para os soldados que chegassem na casa dele. E quando os soldados romanos chegaram para prendê-lo, Policarpo ofereceu água e comida, porque eles andavam muito a pé e se cansavam. E ele disse, olha, eu vou ficar aqui num quartinho do lado, enquanto vocês comem e bebem, eu vou orar. E os soldados deixaram ele orar, e diz que ele ficou orando por umas 2 horas. No caminho, o chefe dos soldados falou, rapaz, mas nega Jesus. O que te custa fazer uma oferta a César, em nome da tua igreja, em nome do teu rebanho? E Policarpo falou, não, se eu tiver que morrer por Jesus, eu vou morrer. Policarpo foi ameaçado de ser jogado às feras, e aquele homem de oração, diz a história, que as feras não conseguiram mordê-lo. E ele desafiou o imperador, dizendo que não ia. E aí diz a história que judeus, e isso é verdade, pelo que eu acredito, juntaram lenha, literalmente, preparando a fogueira de Policarpo. E quando Policarpo estava na fogueira, nem precisaram amarrá-lo, porque ele foi espontaneamente, para não negar a Jesus. Diz que o vento que se fez foi tão grande, que o vento o fogo só lambia as pernas e os braços de Policarpo, e o fogo não pegava. E ficou angústia, horas passando, Policarpo sentindo apenas os pés queimando, o negócio não ia, o vento não deixava o fogo pegar, e um daqueles soldados que se alimentaram na casa de Policarpo, percebendo a aflição que aquilo ia levar horas, resolveu matar Policarpo. Mas quando o imperador falou, rapaz, por que você não nega Jesus? Policarpo respondeu, por 86 anos, servi a Cristo. A crise não, perdão, irmãos. Deixa eu corrigir aqui que foi um erro de digitação. Por 86 anos, servi a Cristo, e Ele nunca me faltou. Como posso blasfemar contra o Rei que me salvou? Aleluia. Essa é a história da igreja de Esmirna. Essa igreja, nós podemos dizer, meus queridos, que ela tinha um selo de qualidade, de ser fiel até a morte.
ela tinha um compromisso com Jesus Cristo, não apenas nos momentos suaves, nos momentos leves, nos momentos fáceis de vida, não. E queridos, nós precisamos como igreja de Jesus resgatar esse selo de compromisso. Ser uma igreja que aprende a sofrer pelo nome do Senhor. Eu chamo isso de compromisso sofredor. Porque foi algo que o próprio Jesus ensinou. O próprio Jesus, no final de Mateus, capítulo 5, versos de 10 a 12, ele diz, olha, bem-aventurados serão quando perseguirem vocês pelo meu nome, quando falarem mal de vocês, quando levarem vocês até os tribunais, achando prestar culto a Deus. E Jesus repetiu que essa perseguição existiria. Agora, é engraçado, depois você lê na sua casa, Lucas capítulo 6, nos versos de 22 a 26, Jesus diz assim, ele está falando de sofrimento, ele diz assim, ai de vocês, se falarem bem de vocês, porque assim agiram com os falsos profetas. Não apenas você tem que ter cuidado quando a perseguição começar, mas quando a igreja de Jesus começa a ser bem falada, vale a pena uma interrogação. Se ela for bem falada por frutos de justiça, misericórdia, amém. Agora, se ela for bem falada porque ela está andando de mão dada com gente ruim, com gente politiqueira, com gente interessada no ganho, Jesus Cristo diz, ai, porque assim fizeram com os falsos profetas. O próprio Jesus viveu a pobreza, a difamação, a prisão e a morte. Não somos gente masoquista, mas somos gente que, bem instruída, vai viver o que o seu mestre viveu. Uma igreja que não procura o perigo, mas que o perigo a procura pela sua fidelidade. Pois assim aconteceu também no testemunho apostólico. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, chega a dizer, parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Nós viemos a ser um espetáculo, e espetáculo aqui é por causa da arena. É por causa de onde os imperadores mandavam cristãos morrerem. Não é espetáculo no sentido circense, Cirque du Soleil, não, gente. É de bestas correndo atrás de homens e comendo crianças, como se fosse alimento do café da manhã. E Paulo está dizendo, parece que a igreja toda passou por um sofrimento e perseguição, nós os apóstolos ficamos por último, como se fosse o último espetáculo, onde assistem a nossa condenação, tanto anjos como homens. O apóstolo Paulo ainda diz ao seu jovem pupilo Timóteo, dizendo, olha Timóteo, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão, olha na tela igreja, vem comigo, todos os que desejam viver piedosamente, de maneira santa, de maneira justa, de maneira íntegra em Cristo Jesus serão. Às vezes a perseguição não é necessariamente pelo poder governamental de um império, mas é pelo poder antiético. Hoje de manhã, conversando com o professor Noel, nós vivemos num mundo onde, se você não for politicamente correto, você já é visto como opressor. E aí a difamação vem. Você não ama o pecador, você não ama aquele, você não ama aquela. Não, amar a gente ama. Mas a gente não pode concordar com tudo. E porque você não concorda com tudo, você já começa a ter críticas. Um irmão em Cristo nosso, muito querido, outro dia disse para mim, Oswaldo, tudo indica que na nossa família eu vou ter que separar a sociedade que a gente tem, é uma família que trabalha junto numa empresa, porque eles pertencem a um outro grupo social, a uma outra fé, a uma outra religiosidade. E a gente não consegue entrar num acordo, quando eu digo que a gente não pode negar imposto, que a gente não pode fazer isso, que a gente não pode fazer aquilo, que a gente não pode ter lucro. A família está olhando torta para o nosso irmão, porque ele está buscando uma postura piedosa. Talvez não é essa perseguição de bala, ferro e fogo, mas é uma perseguição que mexe com a nossa mente, com a nossa alma, com o nosso coração. E faz parte, sim,
porque todos os homens designados para serem apóstolos, da expressão ego apostelo, Jesus dizendo, eu te envio como se eu enviasse a mim mesmo. Todos esses enviados a obterem e carregarem consigo a marca de Cristo como identificação. Se o mestre sofreu, se o mestre foi odiado, muito possivelmente nós seremos, porque esse é o testemunho da igreja na história. Como eu disse para vocês, esse livro aqui já tem histórias mais modernas, da Idade Média, posterior à Idade Média, na Escócia, em tantos outros lugares. Um dos momentos onde a igreja mais foi também perseguida, foi um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. Nós tínhamos um pastor de origem alemã, que estava vivendo nos Estados Unidos, já fugindo, por causa das suas ideias. E quando ele vê a igreja na Alemanha, está começando a andar de mão dadas com Adolf Hitler, e achando as ideias nazistas justas. É nesse momento então que Dietrich Bonhoeffer sai e volta para a Alemanha. E os seus amigos dizem, Dietrich, você vai voltar para morrer. E escrevendo um livro chamado Discipulado, cujo capítulo chamado O Curso de Discipulado, Bonhoeffer disse, discipulado funciona como sujeição ao sofrimento de Cristo, não sendo de forma alguma surpreendente que os cristãos devam ser chamados para sofrer. Há irmãos nossos sofrendo em muitos lugares. A Edmeia Williams, quando nos visita, trabalhando ali no Morro Dona Marta, pastor Zé sabe do meu nível de amizade com a nega. Ela não conta tudo nas igrejas o que ela passa. Eu também estou autorizado a contar. Mas há irmãos nossos, como Pedro do Borel, um outro missionário, que são sim ameaçados de morte. A maior perseguição que eu posso ter recebido pela minha vida foi quando, trabalhando em Campinas, o filho de uma família que estava começando na nossa igreja, esse rapaz estava no lugar errado, na hora errado, e o delegado seccional de Campinas estava intolerante com drogas. Aquele rapaz estava comprando ali a sua maconha para o seu uso social, e foi levado junto com um traficante, com quem estava ali. E na terceira semana que esse rapaz estava, a família pediu para que eu estivesse visitando. E aí, na hora de fazer a visita, eu fui barrado. Porque o pessoal do tráfico disse, o senhor é o quê da família? Eu falei, não, eu sou só o pastor. Ah, a família não veio? Eu falei, não pôde vir, eles estão numa luta lá, a mãe do rapaz está aflita. Não, porque deixa eles virem, viu, pastor? É melhor o senhor não vir. Porque quando a família vem, eles fazem um depósito para a gente. Eu falei, ok, Deus abençoe. Fica na paz. Nosso irmão Brás, da igreja em São Paulo, trabalha em presídios. Os caras sabem onde ele mora, com quem que ele anda, com quem que ele fala. Como é que sabe? Não sei. E se o Baez um dia se desviar da fé, eles têm uma conta guardada para ele. Há muitas coisas, meus irmãos, que por causa do nome de Jesus, aqui na Colômbia, aqui na Bolívia, irmãos em Cristo nossos são mortos, são aprisionados injustamente ainda hoje. Esta é a história da igreja. Não devia nos surpreender, não devia nos assustar, devia fazer parte do nosso currículo espiritual de oração. Por isso, sexta-feira, vamos orar sobre o sofrimento. Porque quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz, participa comigo dos meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Vem sofrer junto, Timóteo. Vem deixar a sua vida ser alvo da graça, da misericórdia e correr riscos. Eu tinha pouco mais de 15 dias em Ribeirão Preto. O filho da diaconisa saiu com uma ex-amante de um traficante líder de uma região em Ribeirão Preto. A diaconisa me liga, pastor, o senhor pode vir aqui orar? Aí você é pastor, gosta de orar. Orar na casa da diaconisa, deve ter um bolinho de chuva. Aleluia. Eu chego lá, a cara do moço, porque já tinha entrado num espancamento. Moço não crente.
Para resumir a história, eu tive que mocosar e esconder o moço 2, 3 dias. Fiquei com o celular dele. Eu estava chegando em Ribeirão. Ribeirão é a cidade de passagem do tráfico. Pensa num homem que teve que orar a noite inteira para aquele telefone, cada vez que tocasse, não ser o chefe do lugar da região, porque o moço estava jurado de morte. A minha esposa ficou, ela já é branquinha, ela ficou da cor de sacadeira. Foram 2 dias de apreensão, até que Deus, na sua graça, agiu. Você acha que eu não andei mais esperto em Ribeirão? Primeira chance que eu tive, eu troquei de carro. Por quê? Porque cristãos morrem tirando gente da boca dos leões. Cristãos ainda morrem de maneira piedosa. Pastores morrem no Rio, morrem em São Paulo, morrem por evangelizar dentro dos presídios. E não devia te assustar. Devia fazer você se apegar mais a Cristo Jesus. A igreja de Esmirna sofre, o povo de Deus sofre, os apóstolos sofreram. E sofre por quê, Oswaldinho? Porque a nossa doutrina desagrada. A doutrina sadia cristã, ela fala que o ser humano é corrompido. Ela fala que todo ser humano é pecador e nenhum ser humano gosta de ouvir a doutrina do pecado. A nossa doutrina fala da realidade da ira e do juízo de Deus. E ninguém gosta de ser julgado. Isso humilha, espizinha o ego humano. A sã doutrina fala da impossibilidade do homem se salvar. Que por mais que o homem faça boas obras, isso não traz salvação. E ninguém gosta de ouvir disso. Ninguém gosta de ouvir da necessidade da cruz, da renúncia e dos perigos da morte eterna. Quantas vezes você vai para uma praça, quantos homens e mulheres de Deus foram pregar numa praça e alguém apareceu dizendo, não pregue mais isso, porque a doutrina em si mesmo, ela nos humilha, ela nos envergonha, ela mostra quão miseráveis nós somos. Amém? Porque junto da nossa doutrina, também o Evangelho nos traz um novo padrão moral, de agir bem. E os nossos padrões morais não são aceitos na nossa sociedade. Você tem que falar de honestidade em tudo, de pureza e de castidade sexual para os solteiros, de fidelidade e pureza para os casados. É um papo que incomoda, é uma conversa que confronta. Você falar na nossa sociedade em você aprender a viver contente com o que tem e dar graças a Deus, e não ser alguém cobiçoso que quer mais do mais do mais, é uma moral que a nossa sociedade nem aceita. Você falar de domínio próprio, de dar a outra face, de renunciar. Conheço irmãos em Cristo que assinaram procurações em branco para seus familiares, para seus sócios. Aceitaram ficar com um prejuízo para que os seus nomes não sejam manchados como nome de cristãos que são. Essa doutrina e esse padrão de vida realmente confronta a nossa sociedade ainda. Esmirna foi uma igreja destemida, porque ela sabia que ela precisava se manter fiel a Cristo Jesus. Agora, a gente que não quer manter a fidelidade, primeiro começa a negociar a doutrina, e depois começa a negociar os padrões que vive. Tanto que quando o apóstolo Paulo escreve à igreja da Galácia, aos Gálatas, Paulo fala que os falsos mestres queriam causar boa impressão a quem lhes ouvia. Porque se eles causassem boa impressão, eles não iam sofrer. E Paulo diz assim, capítulo 6, verso 2 de Gálatas, os falsos mestres desejam causar boa impressão exteriormente. Agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Leva a verdade e você levanta inimigos. Martin Luther King diz, você não precisa nem confrontar a mentira, só diga a verdade e você terá inimigos. Por que o evangelho ficou barateado na boca de tanta gente? Primeiro porque ninguém quer sofrer.
E a igreja de Esmirna é uma igreja honrada em Cristo Jesus, abençoada em Cristo Jesus. Jesus olha para essa igreja e Ele vem consolar. Ele não vem tirar os problemas, Ele não vem tirar as lutas. Ele diz: não, vocês precisam de consolo. Vocês são minha igreja, vocês são fiéis a mim. Eu preciso fortalecer a fé de vocês, para que vocês mantenham-se fiéis. Diz para vocês que conheci o missionário Miguel Zuger. O Zuger muito me impressiona pelas suas várias cadeias em Cristo Jesus. E um dia eu perguntei a ele: irmão, o que a gente aqui do Ocidente deve orar pela igreja no Oriente? Para Deus mandar juízo nos governantes? Para a perseguição acabar? Ele falou: não, perseguição acabar não. Porque os perseguidos sabem que tem pouco tempo, então eles pregam Jesus. Aí eu não entendi. Falei: então, Miguel, por que eu vou orar pela igreja do Oriente? Ele falou: ore para a gente não falhar com Jesus. Ore para a gente não brincar com o nome de Jesus. Ore para na hora do perigo a gente não vacilar na fé. A gente aqui do Ocidente pensa: vamos orar por livramento. Não, eles pedem fidelidade. John Stott, quando a gente pensa no Consolador perfeito, porque a gente tem medo de sofrer, e Jesus não vem dizer que aquela igreja vai sofrer, Jesus vem dizer: eu venho consolar vocês. O John Stott diz: o meio de perder o medo é fortalecer a fé. O medo de você confrontar o adversário que você sabe que é maior que você, é você aprender a gritar o socorro de Deus. E a igreja de Esmirna aprendeu a clamar. O Salmo 56, verso 3, o salmista diz: mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. A gente não confia em Deus porque a gente não tem medo. É porque a gente sabe que a gente é fraco, que a gente é pobre, que a gente é pequeno, que a gente pode morrer, que a gente confia mais em Deus. Aleluia. Então igreja não é lugar de gente vencedora ou perdedora. Igreja é lugar de gente que vem depender de Jesus Cristo. Se existe uma coisa que a igreja pós-moderna, porque a cristandade dos dias de hoje precisa aprender, é: nós somos fracos, somos pobres, mas nós temos aquele que nos consola para não ter medo de nada e ninguém. Jesus Cristo aqui se revela como Consolador perfeito. Jesus se revela digno da confiança daquela gente. Jesus diz: continuem a acreditar no meu caráter, mesmo em meio ao sofrimento. Jesus diz: olha, eu sei que o cenário não é bom, mas eu continuo sendo bom para com vocês. Eu sei das aflições de vocês. Eu penso que quando Jesus disse isso, veio na mente dos irmãos, quando Jesus estava lá na casa do chefe da sinagoga, do Jairo, e a filha do Jairo estava como que morta, e todo mundo diz para Jairo: Jairo, esquece, a menina já foi, deixa o mestre em paz. E Jesus vira para o homem e diz: não tenha medo. A situação não é bonita, a menina não está com os olhos abertos. Não tenha medo, mas creia. Se existe algo que tira o medo do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida, da nossa história como filhos e filhas do Senhor, é deixar o consolo de Deus fazer a nossa fé crescer. Jesus Cristo vai dizer para os irmãos de Esmirna: olha, eu sou o eterno, eu sou o primeiro e o último. É uma das poucas vezes que você vê Jesus Cristo, o humilde Cordeiro de Deus, assumir o seu lugar, tomar para si um título divino. Jesus consola aquela igreja dizendo: não tenham medo do que está prestes a sofrer, porque do outro lado eu vou estar, e eu não vou mudar a minha atenção de vocês. E quando a morte chegar, quando a dor chegar, quando o sofrimento passar, eu vou estar lá do outro lado para receber vocês. O último quer dizer o último estágio, o último momento dos seus temores, das suas dores, vão ter que se enfrentar comigo. Pode vir Nero, Domiciano, pode vir o louco do momento. Eu cuido da minha igreja lá no final. Por isso que ele diz: eu sou o último, eu não mudei. Assim como eu fui na casa de Jairo, eu serei na história da minha amada
igreja. E Jesus é vitorioso, meus irmãos. A segunda parte do verso 8 ele diz: eu sou aquele que morreu e tornou a viver. Eu acho, gente, eu vibro com o cuidado de Jesus Cristo. Porque se o império dizia que para aquela gente morte era sinônimo de punição, Jesus está dizendo não, eu estou acima da morte. Ninguém pune os meus. Eu estou acima do que o império está pondo. Eu venci a morte. Eu tenho autoridade sobre a morte. Quando o império mata você, você só se aproxima de mim. Os seus perseguidores é que serão derrotados. Deu para entender o roteiro da história? Na cabeça do império, morte é acabar com o cristão. Na cabeça de Jesus Cristo, a morte é um inimigo a ser vencido para a glória dele. Então ele está dizendo, gente, não esquenta a cabeça com a morte. Esquenta a cabeça em ser fiel a mim. Em receber o meu consolo. Em se preparar para se encontrar comigo. Porque eu sou conhecedor de tudo. Não é de hoje que essa gente está me perseguindo e perseguindo vocês por tabela. Eu conheço as suas aflições. E quando Jesus Cristo está dizendo isso, o verbo utilizado no grego não é um conhecimento apenas intelectual, ou não é apenas uma teoria, é um conhecimento empírico, prático. Porque Jesus está dizendo, eu também fui afligido. Jesus passou 36 horas apanhando na mão de soldado romano, gente. Quando você vê o filme A Paixão de Cristo do Mel Gibson, o corpo humano do Senhor, como diz Isaías, está irreconhecível, é um trapo de pessoa. De tanto sofrimento. Jesus está dizendo, eu sei a dor de ser caluniado, de ser traído, de ser difamado, de ser injustiçado, de ser violentado. Eu conheço no meu próprio corpo. Eu gosto porque o autor de Hebreus vai dizer que nós temos um sumo sacerdote perfeito. O que significa isso, Oswaldinho? Eu não tinha colocado essa versão aqui no slide. Se Deus quiser, eu separei. Hebreus 4, se você quiser, 14 diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou o céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa ter compaixão das nossas fraquezas. Compadecer-se é colocar-se no nosso lugar. Nós temos um supremo sumo sacerdote que conhece alguém, que conhece bem as nossas fraquezas, alguém que como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Essa é a grande beleza do sacerdócio do Senhor Jesus. Então, se você está sofrendo na sua família, Jesus sabe o que é sofrer em família. Se alguém no seu trabalho está dizendo algo que não é verdade a seu respeito, fala com Jesus hoje à noite. Não negue a sua fé. Se você está se sentindo lesado, empobrecido pela injustiça desse mundo, Jesus sabe o que você está vivendo. Nós nunca perdemos nada. Porque Ele se fez pobre, Ele se doou, Ele se deixou sofrer, para que a gente pudesse ter a sua vitória na nossa vida. Jesus está dizendo para essa igreja, olha, eu conheço, e eu vibro pelo equilíbrio de Jesus, né? A segunda parte do verso 9, Jesus diz, eu conheço a sua pobreza financeira, a sua pobreza social. Eu conheço essa pobreza de quem muitas vezes não consegue gastar um pouquinho a mais. Essa pobreza é financeira, é material. Mas espiritualmente você é rico diante de Deus. Oh, gente amada, guarda essa palavra hoje à noite. Jesus tem o equilíbrio da nossa realidade. Ele tem o sentido correto do que as coisas devem ser na vida dos seus filhos. Ele tem a perspectiva de como o Pai vê a cada um de nós. Talvez nesse mundo eu seja meio analfabeto. Talvez nesse mundo eu seja um cidadão de terceira classe. Mas do ponto de vista divino, todos nós somos concidadãos dos céus, príncipes, princesas do Senhor, aleluia.
Talvez a nossa condição social não diga muito bem de nós. Mas nós temos a convivência com aquele que, 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, se fez pobre em nosso lugar, para que nós tivéssemos a sua riqueza. Jesus se deu materialmente, saindo da sua glória, para que nós pudéssemos ter toda a riqueza espiritual. Ontem eu dei uma informação para o Leandro que ele não sabia, porque às vezes tem gente que trata filho de missionário como coitadinho, né? Só que dos grupos sociais mais abençoados na face da terra é filho de missionário. Há poucos anos nós estamos falando de inteligência emocional. E aí você conversa com filho de missionário, é gente que nasce e cresce em outra cultura, tem a cultura familiar. Meninos e meninas com 12, 13 anos já falam 2, 3 línguas, e não é à toa que 65% dos filhos da ONU, que os funcionários da ONU no mundo, 65% deles são filhos de missionários. Gente que Deus agraciou para viver nesse mundo com uma visão do reino muito maior do que homens e mulheres que só pensam no cacau e no dinheiro. Jesus tem o equilíbrio de olhar para a nossa vida, às vezes não vê um diploma, não vê uma faculdade, não vê um sobrenome que a cidade reconhece, mas Jesus vê um coração que o reino de Deus faz festa. E Jesus é tão equilibrado que ele não se deixa levar, nem mesmo pelas aparências religiosas, porque ele diz, vocês sabem, a segunda parte do verso 9, né? Ele diz assim, vocês são ricos, conheço a aflição, e vocês sabem que aqueles não são judeus, antes se dizem judeus, mas não são, antes eles são sinagoga de Satanás. Que palavra dura, irmãos. Gente que achava que era herdeiro de Abraão, no fim é herdeiro do cão. Dura essa palavra. Se dizem judeus, filho de Abraão, levitas, sacerdotes. Jesus está falando, vai queimar. Dá para sentir o enxofre que está na pele dessa gente. Porque o verdadeiro judeu, como diz Romanos capítulo 2, verso 28, não é circuncidado no prepúcio, não é circuncidado no físico, é circuncidado no coração, rasga a alma para entrar Cristo Jesus. Então Jesus fala, vocês estão se sentindo um povo espiritualmente pobre, um povo espiritualmente de segunda classe, porque vocês são gentios, mas não, vocês nasceram de novo do meu sangue e do meu espírito. Jesus consola, fortalece aquela igreja, por quê? Porque ele tem propósito para aquela igreja. Ah, meus queridos, eu falei isso domingo e felizmente eu posso repetir isso. Jesus diz, alguns de vocês vão para a prisão, Satanás, o diabo, lançará alguns de vocês para prová-los. Sabe que Jesus tomou muito sol na cabeça? Você leu certo sua Bíblia? Verso número 10, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Jesus podia dizer tanta coisa doce, né, irmão? Jesus podia dizer tanta coisa inspirada, contar uma daquelas histórias fantásticas que ele contava, né? Daquelas parábolas lindas. Mas para a igreja de Esmirna ele diz, olha, irmãos, o coisa ruim vai peneirar vocês. Nós já sabemos disso. Nós vimos isso acontecendo na vida do apóstolo Pedro, Lucas 22, verso 31, Jesus fala, Pedro, o diabo pediu para peneirar você. Aí você fala, Jesus vai entrar em cena e não vai deixar? Jesus fala o quê? Quando você passar do outro lado da peneira, quando você se converter, Pedro, cuida dos teus irmãos. Jesus não falou, olha Pedro, fica tranquilo que nada vai te acontecer. Jesus falou, você vai ser peneirado, filho. E sabe quem? A peneira é a prova, a peneira é a aflição, a peneira é a perseguição. Mas sabe quem está mexendo a peneira? Pode falar, irmão, quem que está mexendo a peneira? O diabo, não gosta nem de falar, né, crente?
Essa cena não cabe muito no evangelho moderno das vitórias que o povo canta aí. Essa cena está meio demodê, né? Essa cena não impacta, não vende DVD, não grava disco, nada. A gente não entende por que Deus faz isso, irmãos. Eu estou com uma amiga aqui, uma querida missionária, Gláucia. A Gláucia trabalha com surdos. A Gláucia criou uma escola de surdos lá na Terra Santa. Ela estava vivendo, agora eu estou tocando o nome do lugar que ela está vivendo, mas ali na Palestina. E ela é casada com um surdo holandês, manja tudo de Libras e da linguagem internacional. E ela treinou um grupo de novos convertidos que saíram do mundo muçulmano, porque essa gente, quando é expulsa de casa, não tem trabalho. E muitos surdos viajam o mundo inteiro e vão viajar na Terra Prometida, vão viajar lá na Terra Santa, Terra Prometida, Terra Santa. E eles chegam lá, não tem quem interprete. O que a Gláucia fez para esses que foram expulsos de suas famílias por causa da fé sobreviver? Ela treinou eles para serem guias turísticos. Olha que fantástico. Há 2 décadas atrás, ela construiu uma casa. Aí veio aquele muro bendito que Israel colocou e passou em cima da casa dela. Deus levantou recursos do mundo inteiro, ela criou uma outra casa. Agora nossa irmã está numa luta de saúde. Ela não podia ficar grávida, engravidou. O menino hoje está uma benção. Passou mais 10 anos. Primeiro passaram na casa, depois foi a gravidez. E agora a Gláucia está com uma doença rara. Ela nos escreveu essa semana, ela mesma brincando. Estou parecendo um fofão, uns medicamentos raros, muito corticoide. Aí eu oro do lado de cada mundo perguntando, Deus, por quê? Com tanto político safado, cheio de saúde, a tua serva com uma enfermidade, que prova é essa? Explica, Oswaldinho, não dá para explicar. Os detalhes do propósito divino são obscuros. Você não entende, mas a intenção geral de Deus é clara: provar e aprovar os seus servos, qualificando-os em bênção. A gente precisa entender que o adversário vem para destruir, mas o Pai eterno, quando prova, refina os seus filhos como ouro na fornalha. E quanto mais quente for o fogo, mais puro se torna o ouro. Você queria estar na pele da Gláucia, Oswaldo? De jeito nenhum. Eu não tenho ainda a fé daquela serva. Me inspira, me anima, me encoraja. Eu chego em casa, agora eu dobro o joelho a Deus, louvando, agradecendo por tudo, por cada cafezinho que eu tomo. Porque pode ser que amanhã, como nós cantamos, sejamos nós passando o vale. E eu vou ter que descansar e procurar ser aprovado diante de Deus. Um Deus que está no controle de tudo. Jesus Cristo diz, olha, essa prova virá. Alguns de vocês vão para a prisão para serem provados, mas eu estou no controle. Porque o máximo que vocês vão ficar lá agora são 10 dias. Eu acho lindo Jesus falar isso. 10 dias quando você está solto é beleza, irmão. Agora quando você está preso 10 dias, mano. Eu ouvi um relato um tempo atrás de um moço que foi preso injustamente. O tempo não passa, o moço dizia. A hora não passa. Jesus Cristo está dizendo, eu tenho o perfeito domínio sobre as aflições. Assim como eu não deixei o adversário tocar na vida de Jó, o máximo dessa prisão, o máximo dessa prova, o máximo dessa cadeia, eu fixo um limite. Eu tenho domínio sobre o tempo, eu tenho domínio sobre os dias, eu tenho domínio sobre o prazo. Tanto que ele diz, só alguns serão provados, não é todo mundo não. Quando você está lendo o livro de Atos, é maravilhoso. Você chega no capítulo 12 de Atos, Tiago é morto pelo capricho do imperador. Aí você vai lendo, a igreja persevera em oração, como nós vamos fazer sexta-feira, amém? E aí Pedro está na prisão, é liberto. Você fala, Deus ama mais um do que o outro? Não. É porque Deus está treinando sua igreja a continuar orando mesmo em meio à perseguição.
E a igreja ora. O Pedro sai da cadeia, sabe para onde ele vai? Para uma reunião de oração na casa da irmã Maria. Igual nós vamos fazer sexta-feira, amém? Aí o Pedro chega na casa da irmã Maria, os irmãos estão orando. Aí ninguém presta atenção, o Pedro está batendo na porta, ele está fugindo do império. E os irmãos não abrem para ele entrar. Porque estão achando que o Pedro já está indo para a glória. Aí aparece uma menina, a empregada da casa, ela fala, o apóstolo está batendo na porta. Aí eles fazem uma teologia e falam assim, menina, você está louca? É o anjo de Pedro. Desde quando o anjo se parece com a pessoa, eu não tenho anjo preto. Não sei de onde os caras tiram as teologias doidas, velho. Aí Pedro é liberto, e Tiago é morto. 12:2. Porque agradou ao imperador. Nós não entendemos qual é a relação que Jesus Cristo faz, mas a gente descansa que Ele está no controle de tudo. Quando a chuva cai sobre justos e injustos. Lutero, quando confrontado a rachar com a igreja, a então prostituída da sua época, Lutero tem uma frase que impressiona, ele fala, olha gente, o diabo não faz o que ele quer a qualquer momento não, porque tem crente achando que o diabo rivaliza com Jesus Cristo, não rivaliza não, até o diabo é o diabo de Deus, o diabo só faz o que Deus permite, quando Deus fala, chega, e Deus está dizendo à igreja de Esmirna, eu ponho o meu limite, porque a igreja pertence a Jesus Cristo. Eu estou acima de tudo, soberania e poder ilimitado, apenas Jesus Cristo possui. Glória, glória e glória a Deus. E a igreja de Esmirna vai experimentar isso, porque esse Jesus, ele é generoso, ele fala, aguenta firme Esmirna, aguenta até o último momento, aguenta até perder alguns de vocês, porque eu lhes darei a coroa da vida. E eu acho lindo, porque o dar aqui de Jesus não é uma recompensa. Ele está falando, eu quero presentear vocês. Acima da fidelidade de vocês, vocês andando comigo, vocês estão aprendendo a doçura do relacionamento que é feito com generosidade. Eu amo a minha esposa, ela sabe disso. Mas de vez em quando eu preciso ser generoso com ela. Isso engrandece o relacionamento. Por que todo culto a gente traz uma oferta ao Senhor? Porque sempre a gente tem uma gratidão. A de estar vivo, a do filho passar numa prova. Ou às vezes as coisas não estão boas e a gente traz uma oferta em gratidão ainda. Senhor, está tudo difícil, mas eu creio no Senhor e não em mim mesmo. Porque a gente vai rompendo com um relacionamento mecânico. A generosidade vai tomando conta e a gente vai crescendo. Jesus Cristo diz de maneira clara, eu darei. Essa igreja permanece fiel, agradável ao Senhor, e o Senhor a surpreende. É interessante você entender que essa coroa ou grinalda de premiação, é porque a cidade de Esmirna também era conhecida pelos jogos do império. Tinham arenas muito grandes. Tinha uma arena bonita lá, chamada Itaquerone. Boa pra chuchu, só gente boa jogava lá. Mas agora já quem pegou. Depois você explica para o amigo aí. E Jesus está dizendo, aquela coroa, já viu aqueles raminhos, aquela coroa de raminho? Aquela coroa murchava, gente, aquela coroa era perecível, efêmera. E Jesus agora diz para a linda igreja de Esmirna, olha, mantenham-se fiéis, sejam fiéis até a morte. Igreja, seja fiel, e eu vou querer dar a vocês uma surpresa. O espanhol fala um regalo, um incremento à sua fé, algo que acrescenta, que vai ver, você vai vislumbrar o meu cuidado na sua história e na sua vida. Não algo que passageiro, não algo simples, não algo da mão humana. Depois de tanto suor, de tantas lágrimas, de tanta dedicação, Jesus está dizendo, olha igreja, eu tenho um presente para vocês. Permaneça fiel. E aí no verso 11, Jesus realmente traz a promessa. Quase todas as igrejas do Apocalipse, Jesus tem uma promessa. E aqui no verso 11 ele promete
de maneira clara: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, agora é recompensa. Lá era dádiva, aqui é recompensa. A coroa é dádiva. Agora o vencedor de modo algum sofrerá o que, queridos? A segunda morte. A Bíblia explica a Bíblia. Diga comigo, a Bíblia explica o que é a segunda morte. A segunda morte lá, Apocalipse, ia falar Gênesis. Apocalipse capítulo 20, verso 14. A descrição da segunda morte. Segunda morte é lago de fogo, de enxofre. A verdadeira condenação. O juízo sem resgate. Condenação que Deus aplicará sobre maus e injustos. Então Deus está dizendo: olha, igreja, você pode até morrer agora, mas a morte de vocês será graça diante dos meus olhos. Agora, se vocês se mantiverem fiéis, vocês não vão sofrer a segunda morte. Porque a segunda morte é condenação eterna, vinda da mão de Deus. E é lindo porque Jesus diz: o vencedor de modo algum sofrerá. Pelo contrário, você vai receber uma coroa, você vai ter uma vida, e você vai ter uma posição majestosa. Ao invés de uma condenação, o verso de número 6, do capítulo 20 de Apocalipse, diz que os eleitos de Deus, os que foram fiéis, serão transformados em seus sacerdotes, ministros de uma graça, de uma aliança eterna. Jesus em momento algum diz que aquela igreja não vai passar por lutas, mas Ele está dizendo para eles: eu vou ser capaz, igreja, de revelar a verdadeira coragem que vocês tiveram diante de mim. Vocês são corajosos, vocês são pobres, pequenos, sem poder, mas é uma gente destemida. Quem é covarde é o império. Quem é covarde é quem os persegue. E aí em Apocalipse capítulo 21, verso 8, os incrédulos, os covardes, os mentirosos, eles serão condenados na segunda morte. Jesus está dizendo: passa a primeira, a física, para vocês desfrutarem da graça e da vida eterna. Sejam fiéis, sejam zelosos, não brinquem com meu nome, honrem meu nome, deixe eu ser o conforto de vocês. Venham até a mim no meio das suas angústias, lutas, medos, dúvidas, porque eu permaneço imutável. Eu sou o primeiro e o último, aquele que morreu e vive, e que vai surpreender a vida eterna de vocês. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus. Eu não sei quando Ele vai voltar, mas ler sobre as 7 igrejas me empurra a me preparar melhor para esse encontro. Com generosidade, com doçura, com esperança, mas acima de tudo, com fidelidade. Na próxima quarta vamos trabalhar em cima da igreja de Pérgamo. Mas até lá, nós temos que praticar o que ouvimos. Fique em pé, eu quero orar por você. Despeça o povo, pastor. Desperte. Nós somos igreja que ainda está em batalha. Te dei o exemplo do Miguel, te dei o exemplo da Gláucia, da Edmeia, do Pedro. Talvez alguns irmãos aqui nossos também passem, não por sofrimentos ainda de morte. Alguns irmãos estão sendo peneirados na sua emoção, no seu desafio, na sua vida financeira, na sua vida emocional. Alguns estão fraquejando. Não é que eles são infiéis, eles só estão enfraquecidos. Por isso o texto bíblico: aquele que pensa estar de pé, aquele que pensa, cuide para que não caia. E você que está sendo peneirado, quando a prova passar, fortalece teus irmãos. Amado Deus, é nesse mesmo Espírito que cuidou daquela igreja, que nós oramos nessa noite pedindo o teu renovo, a tua força, a tua graça, a tua bênção. Não queremos olhar as circunstâncias que algumas famílias aqui atravessam nessa hora. Queremos clamar o teu nome de graça, de bondade, de vida abundante,
para que aqueles que ainda não te conhecem percebam a fidelidade do Senhor em todos os momentos. Eu quero orar agora, Pai amado, por irmãos e irmãs que precisam do teu consolo. Tu não és um Deus apenas da religião. Tu és o Deus que encarnou e lutou as nossas lutas. Tu és um Deus que encarnou para sofrer as aflições que muitos de nós estão passando nesse momento. E a nossa única capacidade nessa noite é de nos rendermos aos teus pés. De dizer, Senhor, o Senhor é tudo que precisamos na nossa vida, na nossa história, na nossa família. Tu sabes que de fato somos pobres. Porque o ouro dessa terra não compra ânimo, não compra coragem. Tu sabes que somos pobres porque os tesouros dessa terra não compram paz, não compram discernimento, não compram força. Há irmãos sofrendo fisicamente, o remédio chegou, mas a cura ainda não. Há irmãos que já pediram perdão, mas as relações ainda não estão restauradas. Há pais sofrendo, filhos sofrendo. E nós somos tua igreja, Jesus. Pequena, pobre, carente do teu suporte, carente da tua graça. E isso para nós é motivo de honra. Isso para nós é motivo de glória. Depender de um Deus que é generoso. Depender de um Deus que é bom o tempo todo. Depender de um Deus que se compadece das nossas fraquezas. Depender de um Deus que não olha onde fraquejamos, mas um Deus que sabe que dependemos de Ti no meio da angústia, do medo. E podemos dizer como o salmista: quando tivermos medo, nós vamos confiar no Senhor. Quando estivermos ansiosos, vamos confiar no Senhor. Quando estivermos sem direção, vamos confiar no Senhor. Quando estivermos sendo perseguidos, vamos confiar no Senhor. Quando estivermos abalados, entristecidos, caluniados, difamados, chateados, vamos confiar no Senhor. Ó Espírito Santo, transforma a nossa confiança. Transforma a nossa confiança em fidelidade, em bom testemunho, em serviço, em cuidado do próximo. Que essa igreja que sofreu te amando seja um exemplo para nós aqui hoje em Americana. Não uma igreja que já venceu tudo, mas uma igreja que sofre amando, sofre servindo, sofre louvando, sofre adorando, sofre estando junta, sofre intercedendo, sofre honrando o teu nome acima de tudo. Nós nos rendemos a Ti nessa noite. Que essa canção seja a verdade da nossa vida, seja a verdade da nossa história. Ó Pai, despede esse teu povo em paz e bênção, para que esse povo continue dependente do Senhor. Que sexta-feira aqui juntos possamos vibrar, orar, interceder, nos levantarmos mutuamente, em oração, em alegria, em testemunho, em rendição completa e em fidelidade amorosa. Despede o teu povo. Que o amor de Deus o Pai seja experimentado em cada coração. Que a graça, a misericórdia e a vida de Cristo Jesus possa ser desfrutado por cada filha e filha do Senhor. E que as doces consolações do Espírito Santo revista teu povo hoje e sempre, até aquele dia bendito, onde não mais nos despediremos, para a honra, glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Saia louvando ao Senhor, saia dizendo que Ele é o Senhor da sua vida, e não saia sem dar 45 abraços.